Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e eu vou mandar um forte abraço aí para o João Lengruger, que compartilhou a mensagem do Vem Segue-me aqui conosco ontem. Ele foi tão atencioso, ele respondeu a cada mensagem lá nos comentários do canal. Tá bom? Muito obrigado. Muitas vezes eu não tenho esse tempo de responder cada mensagem ali, né? Por isso eu deixo o meu WhatsApp, porque às vezes eu estou na rua, a pessoa manda a mensagem, eu consigo responder ali. Mas eu leio cada comentário, eu coloco um coraçãozinho ali, como eu li e gostei da mensagem de vocês. Muito obrigado pelas mensagens de vocês. Hoje eu vou compartilhar com vocês na designação do Vem Segue-me aqui falando sobre a terra, tá bom? Essa terra aqui, ela é o nosso lar, tá bom? Ela é uma grande inteligência e ela tem ciência de tudo o que acontece sobre ela. De fato, essa terra aqui vai ser a nossa herança, tá bom? Após o milênio, essa terra aqui ela vai se tornar o reino celestial. Então essa terra vai ser o nosso reino celestial. É fantástico pensar sobre isso. E aí lendo outras escrituras, como lá em Mateus 5, quando Jesus Cristo está falando sobre as bem-aventuranças, o sermão do monte ali, né? Ele fala que os mansos herdarão a terra. Herdar a terra significa herdar o reino celestial, né? Então tem várias escrituras que falam sobre isso. Então essa terra aqui, ela é de Cristo, ele está no controle de todas as coisas. Miguel também ajudou a construir a terra, ele é o príncipe dessa terra aqui, tá bom? Tem algumas pessoas que confundem um pouco, achando que Satanás ele está no controle das coisas, que o mundo está perdido, né? Muitas vezes as escrituras falam que o mundo está perdido porque muitas pessoas estão seguindo aí iniquidade, fazendo coisas erradas, mas essa terra aqui, ela é de Cristo, tá bom? E ela é nossa herança. E essa terra, ela é justa. E ela segue uma lei do reino celestial. Por isso, ela vai ser celestializada. Tem uma escritura, só para me explicar um pouquinho melhor para vocês sobre isso. Uma escritura aqui em João, capítulo 14, versículo 30. Diz assim, é Jesus Cristo falando. Ele diz assim, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, que nada tem em mim. Quando ele fala aqui o príncipe deste mundo, ele está se referindo a Satanás, né? Só que Satanás, ele não é o príncipe deste mundo, tá bom? Na verdade, Miguel, ele é o príncipe desse mundo. Essa terra, ela é de Cristo e nós vamos herdar essa terra. Então, Joseph Smith, quando ele foi retraduzir esse versículo aqui, olha a diferença que deu aqui. O mesmo João, capítulo 14, versículo 30, diz assim: já não falarei muito convosco, porque o príncipe das trevas, que é deste mundo, se aproxima. Ou seja, o diabo, né, o príncipe das trevas, não o príncipe deste mundo, mas o príncipe das trevas está sobre este mundo, tá bom? Então espero que tenha esclarecido um pouquinho aí. Bom, essa terra aqui, ela é nossa herança, nós temos que cuidar bem dela. E a designação do Vem Segue-me de hoje vai falar sobre isso, sobre essa terra sendo uma grande inteligência, ela tem sentimento e sabe de tudo o que está acontecendo sobre ela, tá bom? E olha lá o que eu vou compartilhar aqui, ó. Moisés, capítulo 7, versículo 48, começa assim: após Enoque ter chorado, ele viu que as criações de Deus também estavam chorando por causa da iniquidade dos homens sobre a terra. Então diz assim, ó: e aconteceu que Enoque olhou a terra, e ele ouviu uma voz que vinha de suas entranhas dizendo: ai, ai de mim, mãe dos homens, estou aflita, estou fatigada por causa da iniquidade de meus filhos. Quando descansarei e serei purificada da imundície que saiu de mim? Quando me santificará o meu Criador, para que eu descanse em retidão e permaneça sobre a sua face por algum tempo? E quando Enoque ouviu o lamento da terra, ele chorou e clamou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, não terás compaixão da terra? Não abençoará os filhos de Noé? Bom, então nós podemos ver que a terra aqui ela estava aflita, né, e fatigada por causa da iniquidade do povo. E aí ela clamava: quando que o meu Criador vai me santificar? Né? Então, o que nós podemos ver sobre isso aqui é bem interessante como a terra fala aqui, né? Quando ela fala assim, a imundície que saiu de mim, meus filhos, ela considera nós, né, humanos, como filhos dela. Na verdade, na criação da terra ali nós podemos ver que o Senhor, ele nos criou do pó da terra, né? Isso ali é figurativamente falando, mas
O que que isso significa? Significa que nós pertencemos a essa terra. Essa terra aqui é a nossa herança, essa terra aqui vai ser o nosso reino celestial. Portanto, a terra, ela chama a gente de filho também ali, porque nós saímos dela, figurativamente falando. É bem interessante falar sobre isso. Então, falando sobre esse descanso, esse clamor, né, que a terra tem, e Enoque está clamando que quando, Senhor, você vai dar um descanso para a terra, né, por causa da iniquidade que está ali, ela se entristece com a iniquidade. Então estava tendo muita iniquidade na época de Enoque, tinha a cidade santa, mas em volta ali, né, muita guerra, muita violência, as pessoas não guardavam os mandamentos. E o Senhor falou, Enoque perguntou, quando descansará a terra? Bom, na verdade o Senhor, ele dá alguns alívios, às vezes à terra, mas descanso mesmo só vai ser no milênio, tá bom? E aí tem a parte, né, esse capítulo 7 aqui de Moisés, ele esbarra muitos, em parte aqui, nos ensinamentos de Noé, né, sobre a arca, sobre o dilúvio. Então eu quero compartilhar um pouquinho sobre isso, porque o dilúvio foi, de certa maneira, um descanso para a terra ali, um período ali de descanso, porque tinha muita iniquidade sobre ela, e ela estava reclamando também, Enoque, então foi um descanso ali. Na verdade, muitas pessoas interpretam ali o dilúvio, né, como se fosse algo que Deus fez, matou muita gente afogado, como se fosse um ato, às vezes, até mesmo de crueldade, mas na verdade, o dilúvio ele foi um ato de amor de Deus. O que que acontece? Nós que vivíamos antes de nascer com Deus, olhando para a terra ali, né, vendo as famílias destruídas, você iria nascer na onde? Numa família na qual já estava tendo guerra, derramamento de sangue, e aí essa era a cultura. Você ia nascer numa civilização muito sanguinária ali, né, que não guardava o mandamento. Então, para proteger, né, aqueles que ainda iam nascer, era necessário fazer uma varredura na terra, né, fazer uma limpeza na terra, e o dilúvio veio para fazer essa limpeza. Bom, então o dilúvio foi um ato de amor de Deus pelos filhos dele que ainda ia nascer nessa terra. Bom, então nós devemos encarar o dilúvio aí como um ato de amor que Deus ele fez. Continuando falando sobre a terra, né? Vou compartilhar um pouquinho porque a terra também ela obedecia os comandos de Enoque. Ele tinha o sacerdócio e o que ele falava para a terra fazia. Porque o que acontecia? Eles tinham uma cidade santa que eles haviam edificado. E essa cidade ficou muito próspera, né? Então os outros queriam guerrear essa cidade, tomar as coisas para si. Então, de certa forma, Enoque foi um general ali para defender essa cidade. E ele contava, né, com a autoridade do sacerdócio, e ele dava comando para a terra ali, para a terra proteger eles também desses ataques aí que queriam vir, né? E aí eu vou compartilhar sobre esse versículo aqui, que ele é bem interessante, tá bom? Só lembrando que em Mateus capítulo 17, versículo 20, Jesus Cristo disse, né, em certa ocasião, que os apóstolos não conseguiram expulsar um demônio ali, não conseguiram fazer uma cura. E aí Jesus Cristo ensina assim o seguinte: por causa de vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a este monte ou a esta montanha, passa daqui para acolá, e haveria de passar, e nada vos seria impossível. Então, aqui Jesus Cristo ele menciona que se a pessoa tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e ordenasse a uma montanha que se mexesse e fosse para outro local, ela assim faria, né? Então é por causa da pouca fé, às vezes, que a gente não consegue realizar grandes milagres também. Mas eu quis fazer esse paralelo aqui, porque Enoque, ele conseguiu, né? Ele deu o comando ali e a terra obedeceu. Onde era a cidade de Enoque, primeiramente dito? Eles moravam na montanha, tá bom? Em cima de uma montanha ali, na verdade, eram várias montanhas juntas. Vamos conferir o versículo aqui, o que estava acontecendo. Ó. Moisés, capítulo 7, versículo 13. E tão grande era a fé que possuía Enoque, que ele conduziu o povo de Deus, e seus inimigos saíram para batalhar contra ele. E ele proferiu a palavra do Senhor, e a terra gemeu, e as montanhas fugiram, sim, de acordo com sua ordem. E os rios de água desviaram-se de seus cursos, e rungiram os leão, e fez-se ouvir no deserto.
e todas as nações tremeram grandemente. Tão poderosa era a palavra de Enoque, e tão grande era o poder da linguagem que Deus lhe dera. Então, olha só que interessante, os inimigos vinham a batalhar ali Sião, e aí a gente vê Enoque dando um comando ali para montanhas fugir, né? Imagina Enoque, toda a sua cidade nas montanhas ali, eram várias, e a montanha foi embora, né? Os inimigos vindo atacar, querendo chegar na montanha, a montanha saiu correndo ali. Então, olha só que interessante, né? A montanha foi embora e protegeu o povo ali, né? E ele dava comando para os rios desviarem seu curso, fazendo estratégias realmente ali. E aí, até que o povo começou a ver, não podemos subir contra Sião, né? Contra a cidade ali, que eles são muito poderosos, não tem como lutar contra eles, e eles fogem para outras partes ali. É interessante ver essa parte aqui, né? Falando sobre a terra, obedecendo ao comando de Enoque ali e fazendo essas coisas. Outra coisa que eu quero compartilhar está aqui no versículo 58, ainda assim Enoque clamando sobre esse descanso na terra. Ele diz assim: E Enoque tornou a chorar e clamar ao Senhor, dizendo: Quando descansará a terra? Porque Enoque ele estava vendo muitas dessas coisas em visões. Deus mostrou para ele desde aquela época ali até o fim de nossos tempos. E ele estava vendo toda a iniquidade que está sobre a terra, inclusive a que nós temos hoje em dia, das pessoas não guardando os mandamentos, facções criminosas, locais, né, a qual se pratica prostituição, todas essas iniquidades ele viu. E a terra está ciente sobre isso, e por isso ele clama novamente. Ele, quando vai descansar a terra, Senhor, de toda essa iniquidade aí, né? Ele está tendo essa grande visão e ele está tendo essa conversa com o Senhor. E fala sobre esse círculo vicioso, né? Quando as pessoas estão bem, elas esquecem-se de Deus, e aí quando vem os castigos, as coisas, as pessoas se lembram de Deus, e sempre vai tendo iniquidade sobre a terra, sobre esse círculo vicioso, tá bom? E aí então, por conta disso que veio aquele dilúvio também para dar esse alívio à terra. Mas também a terra tem os seus momentos de alegria, tá bom? E aqui é mencionado, Deus fala de momentos de alegria da terra e depois vai falar do descanso que a terra vai ter. Aqui é o versículo 62 de Moisés capítulo 7 ainda, né? Ele vai falar de um dilúvio, mas não um dilúvio de água, como já havia feito, tá bom? Vai falar de um dilúvio, mas é um dilúvio diferente da palavra do Senhor. Diz assim, ó: E retidão enviarei dos céus, e a verdade farei brotar da terra, e para prestar testemunho do meu unigênito, e de uma ressurreição dentre os mortos, sim, e também da ressurreição de todos os homens. E a retidão e a verdade farei varrerem a terra como um dilúvio. Então olha aqui que vai ter um outro dilúvio, mas não de água, né? Mas sim agora da palavra do Senhor. Ele começa a falar ali que a verdade vai brotar da terra. Interessante pensar sobre isso, porque o livro de Mórmon ele foi desenterrado, é a verdade saindo da terra, né? Lá em Isaías 29 fala sobre isso, né? A voz que clama do pó, né? Daqueles que já haviam sido enterrados. Então, a verdade brotou da terra, retidão, né? Vai falando da retidão vai vir do céu. Então, ou seja, a revelação que vem do céu para nos instruir, para nos ajudar. O versículo ele continua dizendo assim: a fim de reunir os meus eleitos dos quatro cantos da terra, em um lugar que preparei, uma cidade santa, que meu povo cinja seus lombos e anseie pelo tempo de minha vinda, pois ali estará o meu tabernáculo, e chamar-se-á Sião, uma nova Jerusalém. Então está falando da nova Jerusalém que vai ser construída lá no Missouri, perto ali do condado de Jackson, né? Vai ser um tabernáculo, como está falando aqui, um templo, tá bom? Vai ser um templo muito grande e bonito. E todos os membros, né, todas as pessoas vão se reunir lá, tá bom? E o interessante é que ele fala que lá nós vamos ser, não fala cingido, a palavra aqui falou cingir os lombos, tá bom? E isso me fez lembrar uma escritura que eu quero compartilhar com vocês. Nós já compartilhamos lá em Moisés 6, versículo 6, né, fazendo sobre aqueles três elementos presentes no nascimento e também para nós nascermos no reino de Deus, que fala da água, do espírito e do sangue. E o versículo Moisés 6,6 diz:
Pois pela água guardais os mandamentos, pelo sangue sois justificados, e pelo Espírito sois justificados, desculpa, e pelo sangue sois santificados. Bom, então uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Se pela água guardamos os mandamentos, a água é o batismo, nós fazemos convênio com o Senhor. O recebimento do Espírito Santo também, ele é uma ordenança. Então, o batismo é uma ordenança, o recebimento do Espírito Santo é uma ordenança, e o ser santificado por sangue também é uma ordenança. Mas não se preocupe se você ainda não recebeu essa ordenança, porque o próprio Senhor ele designou este local sagrado para se fazer essa ordenança, tá bom? Então vai ser lá na Cidade Santa, Nova Jerusalém, nós vamos fazer convênio com o Senhor ali, tá bom? Não se preocupe com isso. A nossa preocupação agora é fazer o quê? É estar preparado, nos santificar para ser santificado com essa ordenança, tá bom? Então não se preocupem muito com isso. A nossa preocupação é se tornar santo, guardar os mandamentos de Deus. Então, para terminar a mensagem aqui, o Senhor lhe dá a resposta aqui para Enoque, quando que a terra vai descansar. Está aqui no versículo 64, ele diz assim: e lá será a minha morada, e será Sião, a qual sairá de dentre todas as criações minhas, e pelo espaço de 1000 anos a terra descansará. Então ele está falando do milênio. Quando que a terra vai descansar totalmente? No milênio, porque no milênio não vai haver iniquidade, somente pessoas justas vão viver no milênio. Então a terra vai ser santificada aí por conta dessa transformação que vai ter no milênio. Então, nesse período de 1000 anos, a Terra ela vai alcançar o seu descanso aí. Então, é muito interessante saber que essa Terra aqui é o escapelo de nossos pés, né? Ela é a nossa herança, ela vai ser o nosso reino celestial, temos que cuidar bem dela. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, convidando vocês mais uma vez aí para o estudo de 5h20 da manhã às 6 da manhã. Vou deixar aqui o link do grupo, tá bom? Para vocês entrar. E quem tiver essa disponibilidade de estudar nesse horário com a gente, é só vir aí que vai ser muito bem recebido, tá bom? Deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.